Hoje nós viemos aqui celebrar um culto ao Senhor em primeiro lugar. O Senhor é o centro, é o foco, é o alvo, é o princípio, o meio e o fim. Toda glória e toda honra a Ele. Tudo dele, por Ele e para Ele, sempre. Nós honramos pessoas e damos glória a Deus. Quando o Senhor nos honra, devolvemos a honra para Ele. Quero convidar o casal de hoje a se colocar na posição de honra. Antes de nós celebrarmos efetivamente a cerimônia, eu achei por bem nós conversarmos um pouquinho sobre a realidade bíblica do casamento, porque muitas pessoas casam, acho que todos nós casamos sem saber o que é o casamento aos olhos de Deus. E é muito importante a gente entender o plano de Deus para a criação dele, para a gente entrar do jeito certo, cumprir a vontade dele. E eu vejo que o grande problema disso é nós não conhecermos a prática do Evangelho. Quando nós ouvimos falar de Evangelho, ou perguntamos o que é o Evangelho, as pessoas falam que é Jesus que morreu na cruz para pagar preço pelos nossos pecados e nos dar o perdão. Essa é a história do Evangelho. Mas e depois da história contada? Como é que eu vivo o Evangelho? Como que é a vida crucificada? Onde é que estão as bênçãos? Onde é que estão as promessas? É só eu ser uma pessoa boa? Eu creio em Cristo, entrego a minha vida, faço uma oração, e aí eu vou para a Bíblia e para a igreja e começo a obedecer o que a Bíblia fala, para a gente ter as bênçãos? É assim que funciona? Aí eu preciso orar mais, ler mais a Bíblia, dar ofertas ou dízimos, ajudar os necessitados para ter a bênção? É assim que funciona? Como que Deus fez funcionar? Só existe uma porta, e ela é Jesus Cristo. Todo mundo sabe disso. Quando você entra pela porta, tem um caminho, e é um caminho estreito, igualzinho à porta. E muitas pessoas que entram pela porta escolhem o caminho largo depois. A maioria de nós aprendeu sozinho ou em igreja e em muitas outras fontes que nós podemos ter uma vida moralmente boa, crendo em Jesus, e nós seremos salvos, seremos abençoados. Mas é isso que Deus quer? Jesus foi muito incisivo quando ele falou que quem quiser segui-lo deve fazer duas coisas antes: negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz diariamente. Esse texto ninguém lembra dele diariamente. É um texto que não parece ser uma boa notícia tão boa assim. Porque o Evangelho, ele é a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Mas antes dessa boa notícia, tem uma má notícia. Nós somos pecadores. Todos nós. Nascemos para ir para o inferno. Não somos filhos de Deus de nascença. E no meio disso nós vamos vivendo, bem ou mal, com uma mente que acredita na Bíblia, sem entrar no Evangelho. E nós casamos assim. E os casamentos viram uma guerra, o caos. A quantidade de divórcios hoje dentro da igreja é igual ou maior do que fora. Isso é uma vergonha. As pessoas não entendem o Evangelho prático do dia a dia, de renunciar a si mesmo, ao seu ego, à sua natureza caída. Renunciar tanto, com tanta intensidade, a ponto de carregar a cruz todos os dias. É só assim que nós conseguimos viver no Espírito. Porque os dois estão em guerra entre si, a carne, nossa natureza, e o Espírito que habita em nós. E nós precisamos decidir
em qual nós vamos viver. São duas casas que nós construímos, na rocha ou na areia. Não dá para construir duas casas. É uma ou outra. E fora do Evangelho, não é na rocha. Mas viver no Evangelho não é para qualquer um. Você pode multiplicar a 30, a 60 ou a 100 por 1. Para viver no Evangelho, viver mesmo no Evangelho, da renúncia, da cruz, tem que ser pelo menos no 60 por 1. Isso é bem raro de ver. Muito mais raro quem quer viver no 100 por 1. É uma vida dedicada 100% ao reino de Deus. Por amor, por temor, numa busca intensa. E para entender o que Deus quer de nós, nós vamos para a criação, em Gênesis capítulo 2, no versículo 22, Deus completou a sua criação com uma cerimônia de casamento entre Adão e Eva. Antes disso, vocês se lembram da história, Deus criou todas as coisas e criou Adão. Depois de criar o Adão físico, ele pegou a vida dele e soprou em Adão. Então, essa vela grande representa Deus. Pega um pratinho ou um copinho para mim, para eu jogar esse líquido fora, por favor. E essa vela menor é Adão. Deus pegou a sua luz e colocou no seu filho, e ele virou uma cópia do Pai. Deve dar, obrigado. Igualzinho o Pai, num ambiente perfeito, no paraíso, sem perigo, doença, morte, tristeza, lágrima, a imagem e semelhança. Uma estatura menor. Esse aqui é o nosso querido Adão. Não é bonito esse Adão? Pode sentar lá, Adão querido. Mas aí Deus viu que tudo ficou bom, exceto uma coisa: a solidão de Adão. Ele disse: não é bom que ele fique só. Por quê? Porque Adão em si, ele é a imagem de Deus, completo. Mas ele não tem comunhão com ninguém. E todos os outros seres tinham dois, menos o ser humano. Então ele fez Adão dormir. Vem cá, Adão. Sei que a adrenalina está alta, mas você vai ter que dormir. Ele pegou Adão, fez Adão dormir, tirou a costela de Adão, moldou Eva e criou outra cópia. Agora são dois: o Adão e a Eva. Viveram bem, até duvidarem da palavra de Deus, desonrarem o Senhor e acreditaram no engano. Quiseram se fazer igual a Deus, quiseram conhecer o bem e o mal, e comeram do fruto da árvore da sua carne. Tomaram a decisão por conta própria de viver de uma forma autônoma e independente, querendo ser o seu próprio Deus. Nesse momento, o que aconteceu? Aconteceu isso. Eles perderam a sua imagem. Deixaram de ser iguais a Deus. O pecado entrou.
eles já estavam casados. Vamos voltar para o nosso texto agora e vamos entender esse casamento, para a gente entender o que isso causou na nossa vida. Gênesis 2, 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: sim, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Essa cerimônia ela é composta de 4 elementos. O primeiro elemento é quando Deus cria sua filha e entrega ela para o seu filho. Ela é de Deus. Deus criou. Ela é a imagem de Deus. Mas Deus pegou ela e entregou para ele. É quando o pai entra com a noiva. Primeiro momento. Interessante que ela foi tirada da costela. É um símbolo muito forte de que ela não foi tirada da cabeça para reinar sobre o homem. Viu, mulheres? Você não foi tirada da cabeça do homem para reinar sobre ele. E eu sei que a mulher gosta de reinar. Tanto que Eva que deu o fruto para ele e ele aceitou. Espero que você não seja assim. A submissão bíblica, ela é um antídoto para isso. Mas não é a submissão humana. É a submissão ao marido como Jesus, como Cristo, que é a cabeça. Também não foi tirada dos pés, para não ser pisada por ele. Foi tirada do peito, do lado do coração e debaixo do braço, para ser cuidada, protegida e amada, como alguém semelhante, nem acima e nem abaixo. Ele criou Eva desse jeito e trouxe ela de volta para Adão, para que eles fossem um só. E Adão, muito satisfeito, depois de ter dado nome para todos os animais, ele virou para a mulher e falou: essa sim, até que enfim, afinal, é essa. No hebraico o termo de espanto tem um sentido de um martelo batendo numa bigorna, como se fosse um som único de uma vitória. Isso é ela, é minha. E aí ele virou poeta. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela foi dada para ele, para que eles fossem unidos como imagem e semelhança de Deus, de uma forma em que somente o homem não era capaz. Porque o homem, sozinho, quando ele foi criado, ele era a imagem de Deus, mas ele era único, não tinha comunhão. Ele tinha unidade e união entre si, e Eva estava dentro dele, então ele tinha com ela já dentro dele, a união que Deus queria que eles tivessem, mas não dava para ter comunhão. Porque a comunhão só é possível com 2 pessoas no mínimo. Então Deus resolveu o problema e separou Eva de Adão e levou Eva de volta. No hebraico, Adam tem o sentido de humano e não de homem, humano completo. E se você reparar, quiser pesquisar no hebraico, depois que Deus tirou Eva de Adão, ele não chamou mais Adão de Adão, humano. Ele chamou de Ish, homem. Homem é humano, mas não completo. E quando Adão viu Eva chegando, ele disse: ela é Ishar. E é um termo bem parecido com o dele, Ish, Ishar. Ish, na sua raiz, traz a ideia de força, Ishar, de suavidade.
Quando Deus juntou o Ish com a Ishar, agora na diversidade, ele formou de novo Adam, o homem, o humano. Não dá para ninguém ser completo à imagem de Deus sozinho, nem o homem, nem a mulher. Por isso que logo em seguida, depois de Deus criar Adão e Eva, ele fez a cerimônia de casamento. O casal, vivendo na imagem de Deus, reflete junto quem Deus é. Homem sozinho reflete quase tudo. Mulher sozinha também. Homem e mulher juntos refletem plenamente. Adão viu isso e falou: estamos completos. Agora nós podemos ter união e comunhão. E eles estavam no paraíso e não tinham caído ainda. Viveram um casamento perfeito, porque Deus estava no meio deles. Essa é a chave. Quando ele chamou ela de Ishar e a acolheu, ele fez um pacto com ela, um voto de fidelidade, de compromisso, de interdependência. Depois o Senhor pegou essa nova realidade dos dois e foi para o terceiro elemento, a declaração do matrimônio. Agora eu vos declaro marido e mulher, por isso deixará a casa do seu pai e formará uma nova família. Porque agora você precisa reorganizar os seus relacionamentos, reorganizar e recriar o seu DNA, mudar a sua cultura. Algumas pessoas falam que existe a alma gêmea. Mentira. Somos todos diferentes, cada um de uma cultura familiar, cada um com seus princípios, suas verdades, cada um com as suas manias, com as suas lutas, com os seus pecados. E quando você junta duas pessoas diferentes para morar junto, começa a guerra. É preciso renúncia dos dois lados para ter um ajuste. E se você procurar um psicólogo, um terapeuta matrimonial, um coach, você vai ter ajuda humana para poder se ajustar nos valores morais e culturais um do outro. Não vai passar disso. Se você quer refletir a imagem de Deus, só Deus pode recriar essa imagem em você, no seu casamento, no Evangelho. Ninguém do mundo é capaz de fazer isso. Ninguém. Então depende do jeito que você vive a sua vida, com seus amigos, parentes e cônjuge, porque o que você vive dentro do casamento, você vive fora. Você é o que você é dentro de casa. Se não está bom, provavelmente você precisa do Evangelho, para que Deus faça ficar perfeito a imagem dele. Ele declarou os dois casados e com isso ele trouxe alguns princípios. Primeiro, da exclusividade. Vocês são exclusivos. Seu casamento é o prioritário. Seu relacionamento conjugal é o centro a partir de agora. Com Deus no centro e vocês dois com relacionamento com Deus, relacionem-se acima de todos os outros. E aí nós vemos famílias doentes em que pais moram com avós, pais moram separados, avô e avó mandam na família, e Deus mandou exclusividade do relacionamento matrimonial. Também ordenou mais um princípio da intimidade. É quando vocês realmente se abrem as suas mentes, seus corações, suas histórias, para se fazer íntimo daquela pessoa. Vocês sabem, se você olhar para dentro, é mais fácil olhar para fora primeiro. Aqueles casais ou aquelas pessoas que falam: se a minha esposa soubesse o que se passa na minha mente.
Ah, se o meu marido soubesse as minhas intenções, as minhas cobiças. Ah, se ela percebesse ou conhecesse quem eu sou de verdade. Isso não é o plano de Deus. O plano de Deus é de ter intimidade. E a intimidade ela só acontece quando a pessoa aceita ser um com o outro. E eu pergunto, quem é que quer isso? É uma união tão profunda, tão intensa, que ela começa no espírito. Adão não tinha tido relação sexual com Eva. E ele já declarou, essa aí é osso dos meus ossos. Não dá para ser mais íntimo do que isso. Ele viu a imagem. Sua companheira igual a ele, igual a Deus. Ele se abriu para ela. Ela se abriu para ele. A unidade começou no nível espiritual. E aí Deus entregou Eva para que eles se conhecessem. Se conhecendo, eles foram tendo intimidade emocional, intelectual, social, em todas as áreas. Essa é a ordem que Deus fez o casamento. Primeiro espiritual, por isso ele fala, não entrem em julgo desigual, não casem com incrédulos. Tem que ser primeiro no espírito, sem julgo desigual, tem que ser os dois filhos de Deus. São filhos de Deus? Conheçam-se, abram-se, sejam um na sua mente, no seu coração, na sua vida econômica, sejam um. Por último, transem. Hoje isso acabou. Eles falam, não, mas vai que a trans é ruim, eu já casei. Ter que ficar a vida inteira, não vou conseguir. E aí pega a primeira pessoa que é bonitinha aos seus olhos, leva para a cama, sem ter união de alma, sem ter uma só mente, um só coração, muito menos ser um no espírito. Casa, às vezes, com demônio, casa com psicopata, com violento, com preguiçosa, com carnal, com pecador sem arrependimento, e depois chora e vem pedir oração, porque transou primeiro e não quis obedecer a Deus, porque ninguém ensinou essa ordem. Ah, mas quem consegue resistir a essa ordem demora demais. É difícil, como é que eu vou saber se a pessoa é crente? Exato, nós erramos. Nós pensamos que quem é, e nós às vezes erramos porque não é. Então demora muito tempo para você saber que a pessoa realmente é de Deus. Nasceu de novo. Nasceu de novo? Sim. Tem problemas? Pecados? Tem. O que vamos fazer então? Vamos desconstruir. Vamos aprender a nos amadurecer. Vamos desenvolver a identidade de Cristo pelo Espírito que Ele já nos deu. Vamos desenvolver o caráter de Cristo. Vamos desenvolver a manifestação do fruto do Espírito. Vamos praticar a justiça externa que sai da interna. Isso demora. E o sexo fica para depois, e depois, e depois. E tem um conflito atrás do outro, intensamente, nesse processo de unificação de mente e de coração, que às vezes a pessoa fica com tanta raiva do outro, porque dói se abrir, dói ouvir, dói confessar, que às vezes nem está afim mais de transar. Mas depois, no processo obediente, Deus derrama graça e traz cura, traz vontade de estar perto, aumenta o amor, a unidade aumenta, a mente se torna mais próxima uma da outra, os corações começam a se unir, e aí a vontade de namorar volta, mas ela é controlada até o momento de realmente assumir o compromisso que Adão assumiu com Eva. Eu sou seu, num relacionamento exclusivo, e eu quero ter intimidade com você.
na ordem de Deus. O sexo não é só para reprodução. Na ordem de Deus, o sexo ele é a reunificação de uma nova comunhão que o casal tem. Conheci um pastor, antes da minha conversão, um americano, que cuidava de uma igreja aqui na cidade, e ele deu testemunho de púlpito que ele e a mulher dele, toda vez que eles brigavam antes de dormir, eles namoravam. Toda vez. Toda vez. Quem faz isso? Quando você briga com o seu cônjuge, você namora antes de dormir? Para voltar a ter união e comunhão? A palavra diz para o sol não se pôr sobre a ira. E a melhor forma é ser uma somente e um só coração, confirmando e consumando isso, sendo um só corpo, na ordem de Deus. Para transar, depois de brigar, tem que se consertar. Tem que haver perdão mútuo, confissão de coração, exposição da alma, com lágrimas. Tem que saber o que fez para o próximo. Não é só um desculpa qualquer coisa. Desculpa qualquer coisa é de preguiçoso, de tolo, de covarde. É perdão pelo que eu fiz, eu sei o que eu causei isso, e isso, e isso, e isso. Não pensei nisso. Você foi prejudicado assim, assim, assado. Eu sei o que você passou, me perdoa. Isso é pedir perdão. Assim, quem é que quer? Quem que quer realmente andar nessa cruz de renúncia pessoal, de autoproteção, de justiça própria, mas se abrir de verdade para um casamento de Deus, onde Deus te incomoda a ponto de você não conseguir não pedir perdão e de você não conseguir não perdoar, porque simplesmente Ele derrama poder sobre você, e amor e bondade e fogo do Espírito, e te põe angústia no coração até você obedecer. E quando obedece, uma paz que não tem preço, uma alegria dos céus. Você deixa o mundo, deixa a família e deixa a sua própria natureza pecaminosa para trás e vive uma vida com o seu cônjuge em união e comunhão. E o último elemento aí se cumpre, que é a lua de mel. Andavam nus e não sentiam vergonha. É a total transparência. Você me conhece e eu te conheço. Quando eu sei que você erra, eu sei que sua fisionomia muda, eu sinto incômodo no meu coração, eu fico incomodado no espírito. O que aconteceu? Estamos juntos. Você está triste, eu estou triste. É uma mente, um coração. A lua de mel é a unificação dos dois eternamente numa lua de mel, todos os dias sendo uma mente, um coração e um corpo, sendo humano completo. Não dá para viver desse jeito sem o Evangelho, numa nudez que representa a inocência total de um para o outro, transparência, intimidade total e vulnerabilidade total. Quantas vezes eu peço ajuda e oração para minha esposa? Muitas vezes porque eu peco, e muitas vezes eu peço perdão, e muitas vezes eu peco contra ela, e eu preciso pedir perdão para ela e pedir oração por ela, e ela ora por mim, porque ela me perdoa. Quantas vezes eu sinto tentações chegando, eu peço oração para o Senhor me fortalecer. Não sou o super-homem, mas nós dois somos imagem de Deus, e Jesus Cristo é o nosso Rei, e nos outorgou a autoridade do nome dEle, para nós resistirmos às tentações, não cairmos no mal, e se acontecer, de voltarmos em arrependimento, na luz. Depois que isso se cumpriu e esse casamento aconteceu, Deus falou, agora sim, isso está muito bom. Porque o casamento que Ele fez com filhos que Ele criou,
representam um relacionamento que ele tem com o seu povo, de transparência, de intimidade, de unidade, de comunhão, vulnerabilidade e aliança. Agora está tudo muito bom. O casamento entre nós, humanos, representa o casamento de Jesus Cristo com a sua igreja. Para quê? Para que Deus criou esse casamento, além de refletir a sua imagem? Para reproduzir a sua imagem nos filhos. Olha aqui, filho, como é que é um casal que Deus criou. Somos falhos por enquanto, o pecado ainda está em nós, mas não somos mais escravos do pecado. Olha quem nós somos, olha como nós vivemos. Viva assim, seja assim. Inspire-se na nossa vida e reproduza essa imagem. Então eu reflito a imagem, eu reproduzo a imagem, e o terceiro propósito é eu representar Deus. Eu sou vice-regente do que Deus colocou para nós cuidarmos. Ele não vai descer para fazer os enfermos serem curados. Como nós não curamos os enfermos, às vezes ele faz. Mas a ordem é: vão, curem os enfermos. Ele nos deu armas espirituais, o nome poderoso dele, que é acima de todo nome, inclusive dos nomes das doenças. E ele nos deu fé e a graça, que é o poder para nós vivermos renunciados, para que o Espírito tenha poder na nossa fraqueza. Para que você use o nome de Jesus na sua cruz, para que o Espírito atravesse por meio de você e alcance o doente. E ele seja curado. Quando Deus quiser. Aí nós temos as armas espirituais, a palavra de Deus, os dons do Espírito, a unção do Espírito, e nós pedimos para Deus curar em nome de Jesus. Aí ele fala: mas você está armado aí, soldado, olha aí a tua bazuca, você está pedindo para eu descer de novo e fazer o que é para você fazer? E nisso você aplica em toda a sua vida de fé. É para você cultivar, é para você guardar, é para você multiplicar, é para você fazer tudo prosperar, é para você fazer as coisas serem feitas como eram para serem feitas lá no Jardim do Éden, no Espírito, e não do seu jeito. E o primeiro lugar que nós treinamos isso é no casamento. E quando eles perderam a luz, o que aconteceu? É impressionante o que aconteceu. Primeira coisa, Deus tinha falado para Adão: não come daquele fruto. Ele não falou para Eva. Adão falou para Eva. Adão tinha a palavra revelada, Eva tinha a palavra comunicada. Ela foi lá e ouviu outra palavra. Ela não tinha convicção. Ela pegou o fruto e deu para ele, e ele aceitou. Por isso que o pecado foi de Adão. Adão pecou, ele desobedeceu, Eva foi enganada. E olha como pecou tão feio, que foi a primeira coisa que aconteceu depois que Deus chamou ele para prestar conta. Que foi que ele respondeu? Ele quebrou o pacto. Acabou de chamar ela de osso dos meus ossos, carne da minha carne, Ishar, do meu Ish. Agora ele fala o quê? Foi a mulher que tu me deste que me fez comer do fruto. Acusou ela. Se afastou, se divorciou. O pecado cria separação. Está muito perto. Você já não tem mais a luzinha, não. A queda destruiu, acabou. Eu sou feito à imagem de Deus. Quem falou?
Quem falou? Eu vejo livros falando que nós temos um pouquinho da imagem de Deus em nós. Se tivesse, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Olha o que diz Gênesis 5:1. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Perfeito. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Agora aqui está a revelação. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua imagem. Conforme a sua imagem. A sua semelhança conforme a sua imagem. Não é mais imagem de Deus, é a imagem de Adão caído. E deu-lhe o nome de Sete. Você não é mais imagem de Deus. Você é a imagem de um ser condenado, caído, que causou a desgraça para toda a criação. Ele perdeu a imagem de Deus, perdeu a vida eterna, perdeu a sabedoria, o poder, a proteção divinos, quebrou a aliança, se distanciou de Deus, virou idólatra, teve seu ego exaltado, ficou cego espiritualmente, ficou escravo do pecado, seus desejos passaram a ser egocêntricos e egoístas, impuros e insaciáveis. Suas relações foram todas contaminadas, sua família foi destruída, virou hedonista que só busca prazer o tempo todo, enfrentou doenças e morte, teve que trabalhar com o suor do rosto, porque a própria criação parou de dar de bom grado tudo. Sofreu derrotas, decepções, e muitos erros e fracassos, e gerou muitos conflitos e guerras, dentro de si, no casamento, dentro de casa e para fora. Até Jesus vir e escancarar: no mundo passarão por aflições, por causa disso. E é assim que o nosso Adão e Eva está, sem a luz de Deus. E nós nos conhecemos há bastante tempo, né? Vem comigo. Carlinhos eu conheço uns 20 anos. Ele está caminhando com a gente na igreja há uns 7 anos, 6, 7 anos. Deus tem revelado o Evangelho para nós, e ele aguentou o tranco do Evangelho. Todo mundo tem que aguentar. São palavras difíceis de engolir. O Espírito nos corrige o tempo todo, e ele foi muito corrigido. Que eu lembro, ele jogava futebol direto, era um ídolo para ele, trabalhava direto, queria só ganhar dinheiro, né? E trabalhar. Teve outro casamento que não deu certo, tudo por causa da luz que se apagou. Foi uma vida difícil, e foi difícil acompanhar ele também. Toda a vida é difícil. A gente se afunda no nosso pecado. E a palavra fala que quando a gente semeia na carne, a gente colhe morte. E ela é a pura verdade. Com o Evangelho ele transforma a nossa vida, e não é uma historinha qualquer. Ele é prático. Então, Deus permite a nossa morte chegar para a gente ver como a gente é submetido à verdade bíblica. Para a gente ver que a Bíblia é verdade mesmo. Ela funciona no dia a dia. E as nossas derrotas são provas disso. Nossas dores, nossos fracassos. E ele foi assim como todos nós somos. E eu acho que ela também. Mas sobre ela eu não vou falar não. A gente tem um cuidado com a Anne já faz alguns anos. E eu comentei com o Marcelo, falei: Marcelo, eu lembro do primeiro atendimento que a gente fez com a Anne, como se fosse hoje. E eu gostei muito dessa ilustração que o Marcelo está
né, nos ensinando, porque a representação ali do Carlinhos e da Anne na queda somos nós também, onde vocês estão. E se vocês não estão dentro do reino, ainda são inimigos de Deus. E, sendo inimigos de Deus, estão afastados de Deus e do cônjuge como ali. E a Anne, ela veio, né, eu lembro até hoje do nosso primeiro cuidado com ela, e ela passou por esse mesmo processo do Carlinhos. Alguns ídolos, né, porque às vezes até o próprio casamento se torna um ídolo para nós, ou os filhos. E o mais difícil disso tudo é a desconstrução, né, daquilo que a gente acha que é verdade e não é. E o que nos mostra que é a verdade? A palavra. Então, essa desconstrução, a gente viveu com ela também, com muito choro, com muita lágrima também, não é? Porque acho que uma das coisas mais difíceis que tem é a gente realmente olhar para dentro, e muitas vezes, moralmente, a gente acha que a gente é correto. E a Bíblia pega e rasga tudo isso que a gente acha que é moralmente correto. Não é? E tudo isso que a gente está falando hoje, eles concordaram com a gente para usar a vida deles como testemunho vivo. Porque, como o pastor Marcelo acabou de falar, que é uma vida na prática da fé, e Jesus, ele é um Deus vivo de verdade, se cumpre, e é isso que o Senhor fez na vida deles. Fica aqui comigo. E aí, nesse processo de transformação, semanalmente, mensalmente, foi uma revelação atrás de outra. Jesus falou que quem ama Ele obedece. E a gente obedece do nosso jeito. E Ele quer que seja assim. A gente não sabe obedecer direito. Mas se você ama, você vai querer obedecer. E você vai buscar a obediência. Aí chega uma hora do texto que ele fala: aquele que me obedece vai ser amado pelo meu Pai, amado por mim. E aqui é a parte que eu adoro: eu me revelarei a Ele. Então, se você ama Deus e obedece, Jesus vai se revelar para você, para daí você obedecer do jeito certo. E aí não é mais você fazendo, é Ele fazendo. Aí não é mais você vivendo, é Ele vivendo em você. E nós vimos isso acontecendo, porque a história não parou ali na luz apagada. Deus enviou Jesus para mudar essa história, para acender de novo a vela. Em João 1, diz que Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas aos que o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E eles receberam. Eles ouviram a palavra do Evangelho, que confronta a sua carne, o seu pecado, e eles aceitaram isso. Eles falaram: sim, eu sou assim, e eu não quero mais ser. Eu me entrego, e eu clamo pelo perdão e uma nova vida. Por isso que Paulo disse para Tito, no Tito 1,3, que no devido tempo ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação. É sempre a palavra que aponta para Cristo, que é o verbo de Deus. E aí Deus pegou e refez a luz deles, agora restaurando a sua imagem. O que Ele fez no começo, Ele fez de novo. Mesmo assim, eles continuaram separados, como eles estão ali. Os dois na mesma comunidade começaram a aprender a viver na cruz, a renunciar ao seu pecado, a aceitar a correção de Deus e a clamar pela vida nova. E eles começaram a andar juntos, um olhando a vida do outro, um intercedendo pelo outro. Os dois com outros relacionamentos, orando juntos 5 horas da manhã por muitos dias que nós orávamos na igreja. Todo dia a gente acordava 4h30, 5 horas e ia para a oração. E eles orando um pelo relacionamento do outro. E aí Deus começou a gerar uma admiração neles, de um pelo outro. E quando dava certo, um se alegrava pelo outro.
E Deus foi, nesse processo de cura do seu pecado, da sua santificação, Deus foi purificando a sua mente, mudando mesmo com a palavra, purificando o seu coração, tirando do pecado deles, mesmo com erros e pedidos de perdão e consertos e arrependimentos, e caindo e levantando, Deus foi colocando amor no coração deles, bem devagar, primeiro no dela, depois no dele. No amor de Deus derramado para olhar para o outro, um para o outro, além do amor ágape, mas um amor de marido e mulher. E essa pureza foi sendo usada por Deus para transformar a admiração em amor e amor em paixão. E Deus foi limpando, chegou uma hora que eles entenderam que era o momento de eles se unirem, e eles vieram atrás da gente, de novo, para perguntar como é que nós fazemos certo. E eu expliquei qual é o casamento que Deus quer, e eles toparam. Eles se uniram primeiro no Espírito, e faz uns 4 meses que estão se unindo já na alma, com uma só mente, um só coração. Primeira coisa que eu falei para eles: vocês têm que abrir a vida de vocês um para o outro, tudo, não tenha nada de trevas, não deixa treva no seu meio, confessa tudo, para vocês começarem certo, e se resguardem, não se unam fisicamente, até vocês serem uma só mente e um só coração. E eles toparam. Esse é o primeiro casamento que eu vi, depois do meu com a minha esposa, em que Deus fez isso. É por isso que eu estou casando eles. Porque eu já casei outras pessoas que eu não tinha certeza se era assim. E eu nunca mais vou casar se eu não tiver certeza que é assim. Do mesmo jeito que eu não batizo qualquer um se não tiver realmente nascido de novo e mostre frutos de arrependimento. E eu não faço velório se eu não conhecer a fé da pessoa, porque eu vou estar mentindo para a família, dizendo que ela pode ter ido para o céu sem ter certeza. Então eu também não caso ninguém mais. Eu não vou dar a bênção se Deus não vai dar. E ali eu sei que Deus já deu. Eles casaram já. Deus casou eles. É um casamento, cada um com seus defeitos, que vão sendo tratados com mais intensidade. Pode se aproximar agora de novo. Porque agora começa ferro a molar ferro. Num relacionamento que vai ser intensificado a partir de hoje, num tratamento muito profundo, onde realmente eles vão ter que contar com a graça, crucificados para continuar. E eles estão fazendo um voto diante de Deus, de que eles são um só e nunca vão se separar. E quando é assim, se cumpre naturalmente o que Jesus falou: o que Deus uniu, que homem não separe. Eles não vão querer separar, e é por isso que eu faço o casamento deles. Eu ponho a minha mão no fogo. Eu faço igual Moisés fez. Se eles se separarem, que o Senhor me recolha e tire o meu nome do livro da vida. É essa a confiança que eu tenho na crucificação deles, que eu conheço eles, eu ando com eles, eu choro com eles, eu sei que eles são um casal e que Deus juntou, então eles não vão separar. Então agora eu convido vocês a virem para se unir. Vamos lá? Um de cada lado aqui. Vou ficar ali embaixo. Antes era... Pode subir aqui os dois. Antes eles eram uma velinha acesa, um separado do outro, que foram se aproximando, se aproximaram em espírito, se aproximaram na alma, e agora, a partir de hoje, eles vão se aproximar inteiramente. O Ish com a Ishar.
Podem se unir. Agora apaga as suas velinhas, né? Porque já não existe mais. Pode ir para frente ali agora. Agora o Ish morreu. E a Ishá morreu. E agora eles são homem. A imagem completa, num corpo só, uma mente, um coração e uma só carne. A imagem de Deus. Vem aqui, ó, um de cada lado. Pode subir. E agora é a hora da aliança, realmente da aliança. A aliança para Deus representa um contrato mesmo que Ele faz com a gente, é um pacto. É uma mão de ida e volta. E Ele, em todos os textos da Bíblia que você lê, todos que contêm promessas de bênçãos e maldições, são baseadas num contrato. De que se você cumprir, for fiel, obediente, você vai ser abençoado. Mas se você não for, você vai ser amaldiçoado. E todas as promessas possuem condições, todas elas. Todas elas. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Qual é a condição? É você ser ovelha. Todas têm. E Deus, por meio das alianças que nós representamos, com as alianças do casal, que saem de Deus, Ele é o Deus das alianças, onde não tem fim, num ciclo infinito de vida e de bênção, num círculo virtuoso de vitória, de transformação, de revelação de Cristo, de amadurecimento na fé. Eles fazem isso um com o outro até a eternidade. Passando por toda a adversidade e provação, por toda a luta, fazendo votos com Deus, com vocês, com eles mesmos, e que não vão ser quebrados. Então, vamos fazer os votos? Carlos, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber a Annelise como sua legítima esposa para viver com ela, conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, amando-a, honrando-a, protegendo-a, edificando-a, consolando-a e lhe sendo fiel em qualquer circunstância enquanto você viver? Sim. Annelise, você promete diante de Deus e dessas testemunhas receber o Carlos como seu legítimo esposo para viver com ele, conforme foi ordenado por Deus na santa instituição do casamento, amando-o, honrando-o, protegendo-o, edificando-o, consolando-o e lhe sendo fiel em qualquer circunstância enquanto você viver? Sim. Vamos orar pelas alianças? Vamos ficar de pé? Estendam as mãos para cá. Pai, consagramos essas alianças como um símbolo da aliança do Senhor para conosco e para com eles. Consagramos como um sinal de uma vida fiel e que busca o Senhor constantemente e recebe do Senhor a vida e tudo que o Senhor tem. Nós somos seus, Senhor, e vestimos as alianças como eles vão vestir, sendo uma só carne, uma só mente, um só coração, num pacto de vida e de morte, para a eternidade, diante do Senhor, o Deus fiel, bondoso e amoroso. Em nome de Jesus, que essas alianças sejam inquebráveis, um vínculo eterno,
para que eles sempre estejam cada vez mais unidos, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Podem fazer os seus votos antes das alianças. Eu, Vanelise, sou grata ao Senhor por Ele ter aberto os meus olhos. Quando te vi, Carlos Eduardo, o que estava morto, reviveu. Já tinha me esquecido do que um dia eu havia sonhado. Quando perguntei se seria possível, não pensei que seria possível através da sua vida. Tenho vivido dias de refrigério, de companheirismo, de liberdade, de naturalidade, de transparência e de entrega. Algo que eu nunca tinha desfrutado. Desde o primeiro "seja bem-vindo" até o dia do "posso ficar aqui?". Anos se passaram. Momentos de culto, orações, evangelismo, ministrações, derramar aos pés do Senhor, de entrega, tempos de luta, choro, reuniões, confrontos, enfim. Todos eles fizeram nos entender e nos conhecer. Antes de tudo, somos e somos irmãos na fé. Vivemos um só corpo como igreja. Foram muitas conversas, risadas, passeios, refeições, eventos, reparos, parceria. São várias lembranças. Nossa história, ela é limpa diante de Deus, pois Ele sempre foi o nosso foco. Foi Ele que nos uniu e que nos une. Por isso, diante de Deus e da igreja, reconheço que não posso te fazer feliz. Porque Cristo, nós encontramos a felicidade. Mas eu me comprometo a me submeter à palavra, a buscar entendimento e conhecimento do alto, para te amar, para cuidar, para ser a auxiliadora idônea que o Senhor quer para você. Sim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Não sou merecedor de nada que tenho, nem do que sou. Mas uma coisa eu vou fazer: honrá-la em Cristo, porque tudo é através dele. O Senhor nos fala para amar a nossa esposa como Ele ama a igreja. Cristo vai vir para buscar a tua noiva. Aqueles que são dele pertencem a Ele. E Ele nos ensina a cuidar do mesmo jeito da nossa. Você é um presente. Eu não sou merecedor de tudo isso, mas Ele é bondoso
amoroso, gracioso Pai. Eu vou pegar na tua mão e vou até o último fôlego de vida. Amém. Carlos, coloca a aliança, repete comigo. Usando essa aliança como símbolo da nossa união e da nossa comunhão, eu me caso com você, unindo o meu coração ao teu e a minha vida à tua. Usando essa aliança como símbolo da nossa união e da nossa comunhão, eu me caso com você, unindo o meu coração ao seu e a minha vida à sua. Isaías 41:20. Para que o povo veja e saiba, e todos vejam e saibam, que a mão do Senhor fez isso, que o Santo de Israel o criou. Peço para quem estiver perto dos interruptores, que apaguem as luzes, por favor. Agora eles vão viver para cumprir o propósito deles para vocês, espalhando a luz deles para vocês. Antes disso, quero perguntar se tem alguém que é contrário a essa união, que fale agora ou cale-se para sempre, que se falar eu repreendo porque não é de Deus. Então declaro vocês como ministro do Evangelho, marido e mulher. É isso que eles querem, que vocês recebam a luz que eles têm para dar para vocês. Vocês são as pessoas importantes das suas famílias. Eles querem que vocês vejam a diferença que o Evangelho e Jesus Cristo e o reino de Deus fez na vida deles, e vocês os ouçam, os vejam, se inspirem neles, mesmo errando, se arrependendo e levantando. Pessoas amadurecendo na fé, desenvolvendo a autoridade do nome, manifestando o seu caráter,
o seu fruto, como um espelho, um reflexo, um reprodutor e um vice-regente. Vamos ficar de pé para a gente orar, abençoar o casal e agradecer e encerrar. Estendam as mãos e ergue a vela bem alto. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela luz do alto que desceu, Jesus Cristo, brilhou no mundo, no meio das trevas, e tirou a gente da escravidão do pecado. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio, pelo que o Senhor fez na vida do Carlos e da Annelise. Muito obrigado. Nós, como igreja, os abençoamos. Declaramos que a nossa vida está nas mãos deles para servi-los, consolá-los, instruí-los, edificá-los e suportá-los. E que a igreja seja abençoada pelo exemplo deles, pelos dons deles e pelos seus frutos. E que o Senhor possa nos abençoar todos com a tua graça poderosa que foi revelada e continua sendo, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor vos abençoe, vos guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vos dê a paz. Que o Senhor sobre ti volte o seu rosto e tenha misericórdia de vós. Que o grande amor do Pai, a vida maravilhosa do Filho e a presença na unção do Espírito esteja com vocês e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Agora eu peço para vocês virem em ordem, devagar, colocar as velas na mesa e cumprimentar os noivos. Teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e eu me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor e me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético
direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, e eu e você cantaremos em uma só voz a Ele, a Ele, a Ele.
furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Atrai a redenção, se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado.